importante espaço de arte e memória na cidade de Piracicaba, que em 2018 completa 15 anos. No programa de hoje vamos falar sobre o Centro Cultural Martha Watts e a nossa convidada é a coordenadora do espaço, Jocely Cerqueira Lazier. Jocely, seja bem-vinda ao Conexão Unimep e hoje nós vamos conversar sobre o Centro Cultural Martha Watts. Acredito que pessoas aqui de Piracicaba, do nosso município, que já passaram pela cidade, ali no centro, na Rua Boa Morte, já notaram a presença de um prédio tão imponente, né? O prédio é do final de 1884, ele foi reformado e então começaram as atividades do Centro Cultural. Então eu queria que você contasse pra gente o que acontece, quais atividades acontecem nesse espaço. Então, Dani, o Centro Cultural, o prédio do Centro Cultural, como você falou, é de 1884 e ele foi restaurado entre os anos 2001 e 2003 para ser então reinaugurado como Centro Cultural Martha Watts, um espaço de arte, cultura, história, memória. São várias as atividades que acontecem ali. Nós temos o Museu Jair de Araújo Lopes, que leva esse nome porque quem começou a montar o museu, a guardar peças para o museu, foi a professora Jair, que também anteriormente teve uma sala em que era intitulado, né, de museu por ela, e que deu início então ao museu que nós temos hoje. Então são peças que trazem uma história em si, de ex-alunos, que foram doados por ex-alunos, peças que a dona Jair guardou, a professora Jair guardou, e peças também que foram adquiridas para compor o acervo. Além do museu, nós temos o Memorial da Educação Metodista, que é um espaço que conta um pouco da história da Igreja Metodista, desde o seu início até, né, os dias de hoje, e conta também a história da educação metodista no Brasil, mostrando todas as instituições de ensino superior que nós temos no Brasil. Além disso, nós temos as salas de exposições temporárias, que onde os artistas, né, da cidade e também de todo o Brasil e até mesmo do exterior podem fazer as suas exposições. Tanto artistas já consagrados, né, na sua arte, já premiados, muito premiados e reconhecidos pelo seu trabalho, quanto artistas que estão iniciando ainda na carreira das artes plásticas, da cerâmica, fotografia e das demais, né, linguagens em que a gente pode expor naquele local. Nós ainda temos o Espaço Memória Piracicabana, que é um espaço onde os acervos históricos que foram doados ou cedidos ao Centro Cultural estão armazenados. Esse é um espaço de pesquisa, de ensino, em que as pessoas podem, além de visitar para conhecer o espaço, também fazer a sua pesquisa. Só por curiosidade, para a gente situar as pessoas que estão nos assistindo, hoje o Colégio Piracicabano ele fica ao lado do Centro Cultural, mas antigamente ele ocupava o espaço do prédio do que hoje, né, está o Centro Cultural mesmo? Exatamente. O Colégio Piracicabano ele começou aqui em Piracicaba em 1881. Mas esse prédio, onde hoje está o Centro Cultural, ele é o primeiro prédio próprio do Colégio Piracicabano, que foi inaugurado em 1884. E depois, como a gente já disse, restaurado para ser Centro Cultural. E como a educação, né, já que o Centro Cultural está relacionado às instituições de ensino, se relaciona junto com a arte dentro do espaço? Bom, a arte, a cultura, ela é essencial para qualquer formação, tanto uma formação para a vida, né, a formação do indivíduo para a vida, como para a própria formação formal, educação formal. Porque a arte, ela trabalha com a criatividade. E para qualquer formação, qualquer profissão que você vai exercer, né, nos dias de hoje, você precisa da criatividade. Seja na área científica, seja na área de humanas, na área artística mesmo, a criatividade é fundamental. Quando nós trabalhamos a criatividade através da arte, nós estamos também trabalhando a criatividade para as demais atividades, para as demais profissões que cada pessoa vai exercer. Então a arte é fundamental. Sem a arte, nós limitamos aquilo que cada pessoa, né, que cada aluno que está na instituição pode usufruir e pode abrir, né, novos horizontes para eles. E a gente está falando aqui da instituição, mas lembrar que o Centro Cultural é um espaço aberto, aberto ao público, né? Um espaço de visitação
E, inclusive, faz parte do circuito cultural e turístico da nossa cidade. As pessoas, né, não só artistas, mas também as escolas, faculdades, grupos, né, distintos e visitas também individuais. O Centro Cultural, desde a sua inauguração, ele é um cartão postal para a cidade de Piracicaba. Ele já faz parte, né, há algum tempo aí do circuito turístico de Piracicaba, circuito cultural, porque ele agrega as várias linguagens culturais e as várias linguagens artísticas que nós podemos ter. Então é um lugar de interação entre as artes e também interação entre os artistas da cidade de Piracicaba. Jusceli, como você acabou de comentar, o Centro Cultural é um importante espaço para a divulgação do trabalho de artistas aqui da cidade de Piracicaba e região. E como funcionam as exposições no espaço, né? Com que frequência acontecem as exposições? Bom, Dani, nós temos 3 salas de exposição, 2 no térreo e 1 no primeiro andar. As exposições são mensais, né? O artista ou a pessoa interessada faz um contato conosco e nós aí, de acordo com a nossa agenda, agendamos e passamos todas as orientações. Nós temos uma equipe de apoio para montagem das exposições, uma equipe também de divulgação, com o apoio aí dos nossos estagiários, né? Funcionários e estagiários, e elas acontecem uma frequência de 2 a 3 exposições mensais. A não ser quando o artista, né, ou o grupo, que nós temos também muitas exposições de escolas de arte, né, pessoas que dão aula e que fazem as exposições também com seus alunos. Fazem a opção por ter 2 salas ou até 3 salas com os trabalhos dos seus alunos. E agora, já que a gente está falando um pouco mais do Centro Cultural, vamos falar dos acervos, né? Quais são os acervos que estão presentes lá no Espaço Memória? No Espaço Memória, nós temos o acervo do jornalista Delfim da Rocha Neto, que é um acervo esportivo, e o Delfim começou a sua coleção aos 6 anos de idade, então nós temos um material riquíssimo sobre futebol, sobre esporte em geral, sobre cinema, porque o Delfim também ele era apaixonado por cinema, então nós temos muita coisa sobre cinema. Isso, né? Então é muito bacana, porque ele nas suas anotações, além de anotar o jogo que estava tendo do 15, que é a paixão maior dele, grande parte, 80% da vez do material é sobre o 15, ele anotava também o filme que estava passando na cidade, as festas que estavam acontecendo e fazia um comentário sobre os seus artistas preferidos. Então tem um material riquíssimo. A história do 15, ela está toda retratada lá desde o seu início, com o nome de jogadores, quantos gols marcaram, para que time foram. Aí é uma história realmente muito rica. Trabalho minucioso, muito minucioso, muito detalhado e que conta além da história, né, do 15 de Piracicaba, ele conta a história de Piracicaba, né? Ele vai falando também sobre a história de Piracicaba. Além disso, nós temos o acervo do João Chiarini, que foi um grande folclorista da cidade, da região, com muitos amigos aí, escritores como Jorge Amado, entre os seus amigos. Então nós temos muitas correspondências com esses escritores, muita música, a história da cultura popular da cidade e da região, um acervo riquíssimo também. Nós temos o acervo do Jair Veiga, que é um acervo um pouco menor, mas também muito rico e que traz muitas histórias genealógicas aqui da cidade. Nós temos o acervo do Jornal O Diário, um jornal que não circula mais há bastante tempo, mas em que todo o material impresso está presente lá disponível para pesquisa. E temos o acervo do Fórum, que é um acervo cedido. Nós temos a guarda, na realidade, esse acervo. São 13.301 processos de 1801 a 1946, que conta a história de brigas por terra, escravos, crimes e outras, né, histórias. Todos os acervos do Centro Cultural são abertos à pesquisa, né? O pesquisador tem que ir até o local, tanto pesquisas acadêmicas quanto pesquisas a nível pessoal. Muitas pessoas que querem conhecer a história da sua família, ou querem saber de uma época, também pesquisam e podem, né, pesquisar no Espaço Memória Piracicabana. Além disso, nós temos no Centro Cultural o acervo do IEP, né, cerca de
50 mil fotografias que contam um pouco da história, aí, desde o início do Colégio Piracicabano até a Unimep. Quantas épocas, né? O Centro Cultural registra ali no seu espaço, né? Exposições, tantos acervos, história, né? Interessante. E aproveitando que a gente está falando um pouco da história do Centro Cultural, 15 anos em 2018, vamos falar, aproveitar a sua presença aqui também sobre um projeto que o Centro Cultural tem desenvolvido em parceria com a TV Unimep, que é o Registro de História Oral. Você poderia falar um pouco mais desse projeto para a gente? Então, além desse registro material que nós temos no Centro Cultural e que é fundamental para a pesquisa e fundamental porque conta a história não só da instituição, mas conta a história também da cidade através dos seus acervos, a gente sempre teve a preocupação em registrar depoimentos de pessoas que já passaram, que passam hoje pelo Centro Cultural e a gente não, que podem se perder, porque não está escrita, né? Então, por isso a importância do registro de história oral. Então, quando nós fizemos aí a parceria, né, buscamos a parceria da TV Unimep e vocês, né, acreditaram no nosso projeto e estamos aí, né, realizando, foi muito importante, porque são histórias ou depoimentos de pessoas que vivenciaram, que vivenciam o dia a dia do Centro Cultural e que talvez não tivessem a oportunidade de escrever. Mas através de um depoimento oral, essa história também vai ficar registrada, inclusive para futuras pesquisas, né, daqui a um tempo ou logo, mas para pesquisa, como nós temos as pesquisas também lá do Espaço Memória Piracicabana. E nós fizemos esse projeto pensando agora nos 15 anos do Centro Cultural, né? Pensamos em primeiro lugar nesses 15 anos, mas com certeza nós queremos dar continuidade, porque nós temos muita gente ainda que pode deixar aí o seu legado, né, a sua história, a sua vivência, a sua experiência no Centro Cultural e também ampliando no Colégio Piracicabano. Para quem ficou curioso sobre o projeto, no momento ele não está aberto à pesquisa, mas nós temos alguns trechos aí que já foram divulgados em nosso canal do YouTube. Então acesse youtube.com/tvunimep, só procurar a playlist Coletando Memórias. Jocely, então para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse 15 anos do Centro Cultural, como você vê, né, a importância desse espaço, não só para as instituições metodistas aqui da cidade, Colégio Piracicabano, Unimep, mas para a cidade de Piracicaba mesmo. Como eu já disse, esse é um espaço especial, é um espaço onde nós preservamos a história, preservamos a memória e também abrimos, né, para que artistas possam expor os seus trabalhos, mostrar os seus trabalhos e assim agregar ainda mais valor a cada um. O Centro Cultural Marto Wotz, ele faz parte já da história, né? Já é um marco na cidade de Piracicaba e nas instituições metodistas, né, de ensino, porque ele retrata não só a história do Colégio Piracicabano, mas ele retrata também a história da educação. A educação no Brasil, a educação em Piracicaba, a educação, né, o primeiro colégio metodista do Brasil, e ele traz então toda essa história que conta, né, aquilo que nós somos hoje. A Unimep é um fruto do Colégio Piracicabano, então ela faz parte também dessa história. E aquilo que eu já disse, né, a arte, ela é criativa, ela nos incentiva, ela nos desafia a novas decisões, a novas atitudes. Então, ela é fundamental para a formação do cidadão. E lembrando que a arte, a cultura é um direito de todos. Então, todas as pessoas, né, que vivem em Piracicaba, que vêm passear aqui, todas têm direito e acesso, né, à cultura e à arte através do Centro Cultural. Todas estão convidadas, né, a conhecer Com o Centro certeza. Cultural se já não conhece. Exatamente. Nós estamos abertos de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. E o primeiro sábado do mês, das 10 às 14 horas. Jocely, muito obrigada pela sua presença ao nosso programa hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de falar do Centro Cultural, mostrar um pouquinho do trabalho que nós realizamos lá e aproveito para convidar a todos para uma visita, né? Se for em grupo, a gente sempre solicita que marque com antecedência,
através do e-mail ccmw@unimep.br ou telefone 31241889, e visitas individuais ou com poucas pessoas, você pode ir mesmo sem agendar.